Vendedor, sabia que pode levar os melhores produtos para sua mercearia, bomboniere, carrinho de confeito com o menor preço da cidade? Não? Agora você já sabe. São produtos direto da fábrica a preço de custo. Tá esperando o quê? Visite já a Popular Loja de Fábrica e aproveite nossas condições. Popular Loja de Fábrica, levando economia para você. Rua Barão do Rio Branco, 116, Centro, Garanhuns. Obrigado, namorado. Na rede de farmácias Deon, você cuida da saúde com economia e muito mais vantagens no cartão Fidelidade. Durante este mês de julho, na seção de vitaminas, separamos as melhores marcas para você reforçar a imunidade. No setor de fraldas na Deon, marcas conceituadas com preços de populares. Nas farmácias Deon, medicamentos de marca, genéricos e similares, têm preços imperdíveis. Nestas férias, aproveite o sol, sem arriscar a pele. O protetor solar é na Deon, rede de farmácias Deon. O caminho da saúde. Águas Belas, Bom Conselho, Garanhuns e Petrolândia. A Barra Nova Atacadão está com uma super promoção nos produtos Eusev. Na compra de R$20 em produtos Eusev, você ganha um cupom para concorrer a uma cesta com os produtos Eusev. E cadastrando o seu cupom fiscal no site, você concorre a mais de 1.000 prêmios instantâneos de até R$500. E no final do sorteio, você também irá concorrer a um carro Nissan 0 km. Promoção válida até 31 de julho. Barra Nova Atacadão. Vem pra cá economizar. Vem! O Mandacaru da Sorte dessa semana está imperdível. E tem muita grana te esperando. 40 mil reais. Eu disse 40 mil reais só no quarto sorteio. E ainda tem mais grana para você pagar suas contas. 5 mil reais em dinheiro do primeiro ao terceiro sorteio. E 10 prêmios de 500 reais no Giro da Sorte. O que você está esperando? Tá baratinho, só 5 reais. Corra, compre já o seu e boa sorte. Adquirindo o Mandacaru da Sorte, você contribui com a Associação São Vicente de Paulo de Arco Verde. Mandacaru da Sorte. Mandacaru da Sorte. A pandemia atinge todo o Brasil, mas o governo de Pernambuco trabalha sério para salvar vidas e retomar a economia no estado. A indústria pernambucana foi a que mais cresceu na pandemia. O governo viabilizou mais de 170 novos investimentos, que vão gerar mais de 7.800 empregos diretos, com equilíbrio e seriedade. O trabalho avança protegendo a vida e incentivando a economia em todas as regiões do estado. Juntos vamos superar este momento difícil e seguir em frente. Governo de Pernambuco. Doutora Maria Celita, médica cardiologista, realizando consultas cardiológicas, eletrocardiograma, ecocardiograma, transtorácica e carótidas. Monitoramento da pressão arterial 24 horas e Holter 24 horas. Atendimento de segunda a sexta-feira no Hospital Perpétuo Socorro por todos os convênios do hospital. Marque sua consulta pelos fones 3762-2002 e 3762-2003. Felicidade é ter saúde, ter conforto e tranquilidade. Ser bem recebido e bem atendido, se sente bem à vontade. Sua saúde pra gente é o que importa. Saúde levada a sério em Garanhuns. Hospital Perpétuo Socorro. Núcleo de Ortopedia Hospital Perpétuo Socorro. A maior estrutura em traumato e ortopedia da região. Atendimento clínico com especialistas, diagnósticos completos, marcação e realização de cirurgias. Equipe com 8 ortopedistas à sua disposição. Tudo num só lugar. O Núcleo Ortopédico do Hospital Perpétuo Socorro disponibiliza atendimento clínico e cirúrgico para tratamento de fraturas em todas as especialidades ortopédicas como coluna, ombro, mão, quadril, joelho, pé e ortopedia pediátrica, além de possuir o mais completo centro diagnóstico por imagem, realizando ressonância magnética, raio-x digital, ultrassonografia, tomografia computadorizada, densitometria óssea e muito mais. O Núcleo Ortopédico do Hospital Perpétuo Socorro atende por todos os convênios do hospital. Informações e marcações 87 3762 2002. FM CYD 252, 102,3 MHz. Marano FM, 10 mil watts. Garanhuns, Pernambuco, a rádio que todo mundo ouve. Está no ar, Quarto Poder, seu programa jornalístico
com credibilidade e imparcialidade. Sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito, Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Tá escutando? Chamar pra frente. Chama pra frente. Quarto poder. Matheus Fernandes. 12h04, meus amigos, na 102,3 FM, a partir de agora, o Quarto Poder. Seu programa de política, economia e comportamento. Comigo, de segunda a sexta, ele, Lucas Cavalcante. Lucas Cavalcante. Boa tarde, meu amigo Matheus Fernandes. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Marana. Cumprimentar também nosso amigo Arnaldo, já está nas operações aqui. Ó, pessoal, lembrando que quando a gente tira uma brincadeira aqui com o Arnaldo, tá dizendo que ele corta o microfone, não é que ele tá cortando, não. É que sempre dá um errozinho aqui e a gente tem que culpar alguém, não é verdade? Claro. Olha, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Exatamente. Olha, lembrando, pessoal, que o Quarto Poder e a Marano são multiplataforma, tá? A gente tá no aplicativo da Marano, no site da Marano, no YouTube, Spotify, Deezer, Instagram, Facebook, onde você procurar, o Quarto Poder estará. É isso, meus amigos. Ontem a gente teve um bate-papo muito bacana aqui, tá? Doutor Giorgio, inclusive fiquei conversando um tempão com ele aqui, Lucas. Depois. Ele me falou, me ligou na sequência, eu tive que sair, que eu fui almoçar com o meu primo, Ítalo, inclusive aqui um abraço. Um abração para Ítalo, empresário forte do ramo farmacêutico. E aí a gente saiu para almoçar, eu tive que sair aqui rapidinho, mas ele me ligou na sequência e disse, rapaz, me abandonou, estava até agora lá na rádio conversando, mas deixei você em boas mãos. Gente boníssima. Um abração aqui pra ele. E ele parece que não quer levar o álcool em gel da filha dele, né? Mas deixou de novo aqui. Tá vendo? Olha, a gente hoje vai bater um papo muito bacana. Ela já tá conosco. Daqui a pouquinho ela que é colunista da gente, tem um dos maiores currículos e mais qualificados do executivo pernambucano, né? De maneira geral. Mas por hora a gente vai à previsão do tempo e temperatura. A Poliana Fontinelli. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta quinta-feira, 29 de julho, há condições para chuva rápida no estado do Ceará, entre o litoral do Rio Grande do Norte e Pernambuco e no sul da Bahia. Já entre o Maranhão e o Piauí, as pancadas se concentram a partir da tarde. Nas demais áreas do Nordeste, o tempo é firme. A temperatura varia entre 15 e 36 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 20% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura. Quarto Poder. Olha aí, a Rádio Marana e o Quarto Poder sempre informando da melhor maneira possível, né, meus amigos? Deixa eu mandar um abraço aqui, tá? Para todos os nossos ouvintes, né? Pessoal lá no Instagram. Como é que é o nosso Instagram, Lucas? @QP Quarto Poder. Exatamente. O pessoal tá sempre ligadinho lá. Várias pessoas de todas as regiões aqui do Nordeste, principalmente, mas inclusive até gente de fora do país está sempre ligadinho conosco na 102,3 FM ou Rádio Marana FM. Na hora que anunciar seu nome, vai ter uma vinheta assim, você encontra lá. É transmitido também por imagens e por áudio. Você vai ver esse que vos fala, uma camisa azul bonita do Lucas, né? Muito obrigado. O óculos dele de aviador sempre. Vou até colocar óculos agora para receber a nossa convidada daqui a pouco. Exatamente. Ela já tá conosco, daqui a pouquinho eu chamo ela já tá com vinheta, tá? Ela tá chique, ela não tá fraquinha, não. Ela não é só convidada, ela é parte do programa. Poder. Ela é parte do Quarto Poder. Exatamente. É das mentes pensantes que passam por aqui, das mais brilhantes que a gente tem o prazer de compartilhar esse programa. Mas a gente volta com ela daqui a pouquinho. 12h08, voltamos em instantes. Quarto Poder. Em São João do Rio, Marano, a superpotência de Pernambuco. Marano FM. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube.
Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em um novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto poder. Quarto poder. Lucas Cavalcante. Isso aí, meus amigos, voltamos 12h09. Eu vou pedir que Matheus anuncie a nossa, não vou dizer nem convidado, né? Porque ela já faz parte aqui do programa, ela tá sempre conosco, nossa querida colunista aí, os cachos mais famosos do Agreste. É com muita honra e com muito prazer que a gente recebe aqui a nossa colunista, Luciele Laurentino. Quarto poder. Entrevista. Luciele Laurentino. E aí a vinheta dela, rapaz. Seja muito bem-vinda, prefeita de Bezerros. É uma honra receber a senhora aqui nos microfones da Rádio Marana e do Quarto Poder. Olá, Matheus. Olá, Lucas. A todos os ouvintes da Rádio Marano. Prazer estar aqui de volta para a gente bater um papo sobre o Agreste. E aproveito para agradecer o carinho. Né? Esses meninos são arretados, danados. Obrigada, garotos. Está nos devendo uma visita pessoalmente. Sabe quem esteve por aqui? As outras duas colunistas estiveram aqui sexta-feira passada, viu? Tanto Raquel quanto Priscila. Acho Vixe. Que foi. Já tenho que me comprometer ao vivo aqui com uma visita a vocês, né? Com Vamos certeza. agendar esse negócio. Vamos, que eu vou levar uma máscara de papangu para vocês dois. Aí sim. Olha aí. Lucas. Muito bem, olha, a gente falando aqui já da gestão, né? Porque assim, ela, apesar de ser colunista, a gente queria a visão política dela, ela também é prefeita de Bezerros, né? Então a gente queria saber um pouquinho de como é que está sendo essa agenda aí. Você nos deu um panorama geral do que aconteceu na prefeitura quando você assumiu, toda aquela questão da dívida previdenciária, você nos falou, deu uma atualização aí para o ouvinte, tanto de Bezerros, tanto aqui do Agreste Meridional, como é que está a situação da prefeitura agora, já um pouquinho mais avançado. 6 meses, né, da primeira gestão. Exatamente. E a gente viu que ela é muito querida, né, inclusive teve por lá, o pessoal gosta de visitar Bezerros, só tá faltando a gente, viu? Eu tenho plena certeza que só tá faltando a gente. Esteve por lá ontem Miguel, Mendonça Filho, inclusive... Fernando Bezerra Coelho, Antônio Coelho, todo mundo é aqui ontem. Os coelhos todinhos estiveram em peso lá, esses que já passaram por aqui também, tanto o Antônio quanto o Miguel. Tá faltando o Fernando, os dois Fernando, né, pai e filho, mas o convite já está feito a eles também, só questão de agenda. Mas sei que ela tem sido sempre muito prestigiada, né? Eu estava falando, inclusive, mandar um abraço aqui para eles, o pessoal da comunicação da nossa prefeita Luciele, Isaías, estava falando que ela, de fato, olha, o olhar de Pernambuco e o olhar do Agreste para Bezerros na gestão dela é redobrado, porque, de fato, ela vem fazendo diferença e vem fazendo diferente do que foi feito anteriormente, né? Ela reacendeu a chama, acho que no coração de todo bezerrense, e não pode ser diferente para os olhares agora de saber o que é que ela está fazendo tão de especial lá, nesses primeiros 6 meses, que está todo mundo indo lá visitar, saber, aprender, buscar mais, entender esse novo momento de Bezerros na gestão da Luciele Laurentino. Prefeita, fica à vontade. Obrigada. Seguinte, para quem nos ouviu ao longo de alguns programas aqui com o Lucas e com o Matheus, né, no Quarto Poder, nós conversamos um pouquinho sobre Bezerros, sobre o cenário Brasil, sobre o cenário Pernambuco, esclarecendo que qualquer gestão, seja na escala federal, estadual ou municipal, né, local, passa por inúmeros desafios inerentes à pandemia, né, o coronavírus aí, né, a Covid-19 veio para a gente testar o quanto que as cidades estavam planejadas para catástrofes ou situações extremas na saúde. E isso, do ano passado para cá, impactou diretamente qualquer que fosse a gestão, seja federal, estadual ou local. Mas, para além da situação de pandemia, que é um desafio comum a todos, né, tem as situações a nível fiscal, financeiro, a saúde fiscal e financeira de cada município, cada quadro de educação, de segurança, ou até mesmo a questão de cidadania dos municípios. No caso do nosso município, nós apresentamos a principal situação que era fiscal e financeira, e que a gente gastou mais energia, mais tempo ao longo desses 6 meses. Hoje a gente tem
alguns avanços das metas que a gente alcançou ali cerca de 70%, a título de recuperação de reputação e crédito, né, local, principalmente fornecedores, pagamento de dívidas, parcelamentos, ali das pequenas situações da nossa rotina de trabalho. Uma outra grande ação que nós gastamos energia também foi em relação à recuperação aí de acordos e convênios que estavam firmados na escala federal, principalmente na Previdência, em outros encaminhamentos, porque a gente estava sendo multado desde o início de janeiro, ali, até março, mais ou menos, em relação à prestação de informação e contas. Tivemos ali já desconto no FPM relacionado à Previdência, né, INSS, ali desconto de R$1 milhão por conta de multas, R$500 mil em fevereiro, quase R$500 mil em março. Então, a gente regularizou tudo isso, né, prestou informações ali ao Ministério da Economia, avançamos, pagamos as contas das folhas que ficaram pendentes, né? Folha de Previdência, contratos de saúde, e todos os servidores públicos efetivos do município estavam pendentes do pagamento ali de dezembro, e a gente regularizou todos, foi mais de R$5 milhões pagos, coisas que a gente comemora, porque isso impacta diretamente não só na vida, né, do nosso colaborador, mas em todo o comércio local. Então, a gente gastou energia nesses 6 primeiros meses, os meninos sabem disso, a gente conversou aqui, em regularizar e pagar as contas e avançar em relação à saúde financeira e fiscal do município. Então, hoje a gente, como disse os espanhóis, logramos alcançar isso, né? A gente avançou nisso, então a gente está feliz. Também temos aí, né, regularizado o calendário de pagamento do servidor, todo mundo mensalmente sabe quando vai receber, então não só o servidor, mas o comércio fica mais seguro, né, fica mais aquecido quando sabe que a prefeitura cumpre ali com o calendário de pagamento, a gente está mantendo e conseguiu fazer tudo isso bem direitinho. Entramos aí agora numa segunda fase em relação à situação financeira e fiscal, que é a regularização das dívidas e pagamento das dívidas do município para com os fornecedores. Nós temos aí restos a pagar desde 2016, chega a R$3,5 milhões de dívida. Então, a gente está fazendo toda uma auditoria em cima desses processos, né, do que foi empenhado e do que está processado, para que a gente possa regularizar aí a conta, né, do município para com esses colaboradores, principalmente pessoas e fornecedores que são do município de Bezerros. Tem lá um determinado comércio que o município está devendo R$50 mil, desde 2016, e aí ele acaba não tendo receita, né, capital, para poder existir, inclusive, poder contratar, e aí vem a pandemia, então a gente está tendo essa sensibilidade de fazer o levantamento de todas as nossas dívidas e começarmos a quitarmos tudo isso. Já fizemos isso com algumas frentes, principalmente a agricultura familiar, que o município estava devendo ali as cooperativas, tinha os pequenos e médios fornecedores de serviços essenciais, a gente também já avançou no pagamento disso. Então, papai disse que eu sou uma boa pagadora, ele está tão orgulhoso de mim, né, pagando as contas. E internamente, minha gente, a gente estabeleceu o que a gente chama de saneamento, né, de processos aqui dentro do município. Então, a gente tinha 7 ciclos viciosos, os processos eles não tinham regramento, não cumpriam o regramento público, não tinha registro, protocolo de entrada, por exemplo, de um processo que é externo. Só para explicar a quem está nos ouvindo, quando chega um documento muito sério lá dos tribunais, né, ou quando chega uma consulta do cidadão, que é extremamente séria, a gente precisa providenciar ali a apuração e dar uma resposta, que seja para o tribunal ou que seja para o cidadão, aqui no município de Bezerros a gente não tem nem controle sobre isso. Ou quem atestou uma nota de impagamento de alguma coisa. Então, a gente estabeleceu um saneamento desses processos aqui internamente. Hoje a gente tem procedimentos na maior parte dos setores. Fizemos uma avaliação agora, né, de relacionamento interpessoal até a gente chama a cultura organizacional. Tivemos aí uma aprovação de quase 80% por parte dos servidores. Os servidores deram feedback positivo às mudanças que a gente fez. Estou sendo chamada, viu, Matheus e Lucas, da burocrata, já disse para vocês, né? E ditadora. Mas, assim, dá uma segurança nos procedimentos, principalmente os efetivos, que estão aí há mais de 20 anos no município, e assinavam, atestavam e relacionavam, e realizavam processos que não pareciam estar seguros ou não eram explicados para eles como isso acontecia. Tivemos também, avançamos na formação do nosso pessoal, então, muita capacitação acontecendo. Encaminhamos, desde o ano passado, né, eu fui até Brasília, conversei com a Agência Internacional do Japão, né, de Cooperação do Japão, a JICA, e a gente indicou um profissional nosso aqui para passar no processo de seleção no Japão, para ir fazer uma imersão lá sobre manejo de resíduos sólidos e sustentabilidade. Conseguimos
Foram 2 nomes escolhidos no Brasil inteiro para ir para o Japão, fazer um curso lá. Então, a gente aprovou um servidor nosso. Temos 3 servidores nossos que passaram nas seleções de pós-graduação em economia, né? Então, assim, e desenvolvimento regional. Estamos investindo na formação das pessoas. Então, estamos muito felizes desse saneamento interno, mas a gente ainda tem grandes desafios, principalmente na infraestrutura aqui do município. Então, nós hoje avançamos no diagnóstico de quais são as linhas diferentes que a gente vai tocar. Então, a infraestrutura a gente está investindo um pouco mais de atenção agora. Saúde, a gente também deu aí um reforço com o Centro Covid, contratamos mais médicos, não só para bater a meta dos 15% de investimento em saúde, mas a garantia que a gente vai dar uma segurança maior em relação à saúde. Investimos mais na alta complexidade. Estamos agora investindo na atenção primária, ou seja, alta complexidade, para quem está nos ouvindo, minha gente, são as UPAs, os hospitais, hospital de campanha, é onde a gente fica muito grave, que a gente não quer chegar lá. Então, a gente cuidou disso para que a gente melhorasse. Investimos agora na atenção primária, a saúde da família, que são postinhos de saúde. Então, nós tínhamos áreas descobertas aqui, gente, sem atendimento de postinho de saúde, sem atendimento especializado. Então, a gente pediu ao Ministério da Saúde, aí, Mendonça nos ajudou nessa conversa, nessa articulação na escala federal, para atenção primária, conseguimos verbas de custeio. Tinha um hospital aqui que estava com obra parada e com recurso sendo investigado aí, mais de 5 milhões de reais, que não foi concluída a obra, então a gente conseguiu aí um recurso para poder avançar e viabilizar a obra, junto com Mendonça e Fernando Bezerra Coelho. Então, a gente avançamos nesse sentido, mas a parte administrativa e de gestão. Na parte política, a gente ainda tem grandes desafios, e, claro, que a gente quer entregar melhores serviços e mais serviços, mas, por enquanto, a gente está cuidando do feijão com arroz, para quem está aí nos ouvindo, e conseguimos avançar nisso, mesmo num momento de crise, num momento de pandemia, e estamos sendo visitados, meninos, Lucas e Matheus, porque o povo quer entender o segredo, e quem está nos ouvindo, o segredo é trabalho, organização e mão de ferro, tá? Para poder as coisas saírem do papel e serem executadas com seriedade e integridade. A dama de ferro do Agreste. Mais ou menos. Olha, ela falou aí, tá, com muito entusiasmo, mas, de fato, na ponta do lápis, são 1,5 milhão investidos na saúde pública do município dela, tá? Então, assim, a gente trata aqui com muito carinho, mas também sempre com muita seriedade a gestão pública, obviamente, porque a gente sabe que chega na ponta, né? Quando você está tratando de saúde pública, meu amigo, você está tratando da vida do cidadão do seu município, do seu vizinho, do seu amigo da escola, enfim, das pessoas que lhe cercam ali, que lhe convivem com o dia a dia, né? Que você viu, que estão ali na cidade há muito tempo, que necessitam desse serviço público prestado da melhor maneira possível, né, Lucas? Olha, inclusive eu fiquei com essa impressão, e eu acredito que o ouvinte também, ela falou aí de 6 meses de gestão, mas pareceu que ela falou de 8 anos de mandato agora. Porque trabalho temos, né? Aquelas coisas. Pois é. E, pessoal, uma coisa que, assim, desculpa eu cortar a fala de vocês, mas eu acho que quem nos escuta aqui, minha gente, assim, todo cidadão precisa acompanhar mais de perto a execução de mandato. Né? Nós temos momentos obrigatórios dentro de uma gestão. Nesse momento, até sexta-feira agora, dia 31 de julho, nós precisamos encaminhar para as câmaras dos vereadores o que a gente chama de LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Dentro dela, precisa estar previstas prioridades de governo, as prioridades de mandato para o próximo ano, né? Para 2022. E precisa passar por consultas públicas, as pessoas precisam opinar sobre. Então, está passando uma lei, que é um instrumento mais frio, né? Mas daqui a pouco vem o PPA e a LOA, que o cidadão precisa participar. Então, qual é a LDO que o seu mandatário, né, ou que o seu vereador vai fiscalizar e acompanhar na Câmara dos Vereadores, para quem está nos ouvindo? Tem outras obrigações nesses 6 primeiros meses aí. Por exemplo, a reestruturação dos conselhos deliberativos e consultivos. Os conselhos obrigatórios, minha gente, de educação, de saúde, de previdência, e que o cidadão precisa saber se está sendo ativado ou não. Porque é mais um olhar, né? Mais um fiscalizador. Então, os municípios precisam se organizar nesse sentido. Porque a decisão que é tomada dentro de um conselho ou de uma aprovação de uma lei, do vulto que é a LDO, impacta no que a gente vai conseguir executar ou não ano que vem, ou ainda nesses próximos 6 meses. Então, faço um apelo aqui, os meninos sabem disso, quando a gente faz gestão pública séria, mas a gente precisa ouvir o cidadão, e o cidadão precisa querer participar disso. Presencialmente, a gente não consegue fazer muita coisa, por conta da pandemia ainda, das grandes reuniões, mas provoquem, né, os gestores e os fiscalizadores do executivo
a terem consultas online, digital aí, né? A fazerem um teleatendimento ou fazer uma escuta por telefone, pelo menos para vocês opinarem sobre o que está bom e o que não está bom. Ou vocês terem aí, por exemplo, o relatório contábil de cada quadrimestre do seu município. A gente hoje, graças a Deus, o município de Bezerros está se reestruturando, aí dos 10 experiências do cálculo que a gente tinha, a gente tirou 7, faltam 3 ainda. A gente, mês a mês, cada R$1 que a gente investe no município, a gente tem insistido para a população ir lá no Portal da Transparência. Nós tivemos no mês passado ali um pico de acesso ao Portal da Transparência, porque a gente incentivou as pessoas a irem lá olhar. Foram mais de 20 mil acessos no dia de pico, né, no Portal da Transparência. Então, por favor, né, nos ajudem a fiscalizar as gestões públicas, para que a gente possa aplicar melhor o recurso público, porque o recurso público, quem paga é o cidadão. Então, o cidadão precisa, sim, participar de tudo isso. E não é só deixar na mão dos legisladores ou dos gestores, né, do executivo municipal, federal ou estadual. Para que não aconteça, por exemplo, notícia no estado inteiro, eu acredito que vai ser notícia no país, que um gabinete de um governador gaste R$80 mil em ovos, tá? Então, assim, pois é. Coisas assim, mais de R$80 mil em ovos, no gabinete do nosso governador, nosso querido governador. Então, para que não aconteça situações assim, é necessário que o cidadão participe, como a prefeita está falando, que ele observe, que ele cobre, que ele busque explicações sobre como é gasto esse orçamento. Eu acho que, inclusive, incentivar isso cria uma espécie de cultura que vai ficar ali, de certa forma, enraizada na cidade, né? Porque se eventualmente vier outro gestor futuro, o cidadão ele já vai estar preparado para saber, cultura, né? Já sei como é que faz aqui. A prefeita Luciele falou que era desse jeito, então eu vou lá no portal, eu dou uma olhada e já sei como é que tá. E eu acho que ela chamou a atenção para essa questão orçamentária, programática do município. O cidadão precisa participar, né? A gente tem, por exemplo, definição dessas leis orçamentárias para onde vai cada recurso, né? Qual é o foco, principalmente no plano plurianual, que ele é feito no ano subsequente ao primeiro mandato e vai até o primeiro ano do mandato seguinte, né? Isso. Prefeita. E aí é interessante que o cidadão participe, porque para saber como o seu município vai se desenvolver, é preciso saber onde o dinheiro está sendo colocado. Exatamente. É isso. E aí eu chamo a atenção para a atuação da Priscila, né, da nossa colunista também. A Priscila faz um mandato, assim, né, exemplar, a título de fiscalização. Então, se a gente for olhar o que está acontecendo agora nas investigações, espero que realmente investiguem, né, a Polícia Federal bata lá na porta do que está acontecendo com a gestão de Geraldo Júlio, né, do ano passado com relação à pandemia, né, a compra de equipamentos, de insumos, de forma irresponsável. 751 anos, se for projetar ali, era a quantidade de tempo que ia demorar para gastar o que foi comprado, né? Eu tenho outro elemento lá que passava mais quase 50 anos para poder consumir aquele insumo na saúde. Foi feita uma compra vultuosa, esse valor que foi comprado por item, o cidadão está acompanhando, está vendo a gravidade disso, assim, sabe? Enquanto a gente estava tendo um colapso aqui no Agreste em relação ao oxigênio, por exemplo, e não era só a questão do fornecedor, mas a questão da capacidade que a gente tem de compra, nós temos no município, o município do Recife, né, a forma irresponsável que foi feita as compras, e eu não vou dizer só irresponsável, intencional, né, por parte do governo lá municipal, e a Priscila acompanhou, colocou nas mídias, né, foi lá visitar, não deixaram ela entrar para poder né, para prestar um esclarecimento para a população, e parece que ela fica gritando sozinha, né? Fica gritando sozinha. Então, a gente também pode ajudar nas nossas redes, sabe? Olhando aquele deputado, aquele vereador, aquele deputado federal que é sério, né? Que presta essa informação, assim, vamos lá dar uma olhada, sabe? Vamos lá mobilizar para a população estar perto, fiscalizar e não deixar isso ser, eu ia dizer, olvidado, não deixar isso ser esquecido, né? Porque parece que a gente não tem memória curta. O cidadão não pode ter memória curta, né? A gente precisa lembrar de algumas coisas, sabe? Ano que vem tem eleição, né? Para governo do estado, né, meninos? Será que quem fez essa tomada de decisão, dessa compra irresponsável lá em Recife, vai se candidatar ao governo do estado? A gente vai lembrar, exatamente. Já me dá medo porque o orçamento da Prefeitura do Recife, comparado ao do governo do estado, é muito menor. Então, assim, são 184 municípios que ficariam sobre, provavelmente, ele que deve ser o sucessor aí a candidatura Geraldo Júlio, são 184 municípios que ficam sob a mão dele, né? Lembrando que a última denúncia, oitava, né? Não é nem um recorde olímpico. Oitava operação. Oitava operação.
buscou itens que estão acima do preço 1.400 vezes. 1.400% acima do preço de mercado. Pega uma coisa e multiplica por 1.000. Uma coisa que era para comprar por R$1, você comprou por R$1.000. Vê que legal. Pois é. Uma das coisas que eu quero saber, mas só depois dos intervalos da prefeita... Olha, faça a pergunta fácil, faça a pergunta difícil, não. Não, fique tranquila. É saber como é o relacionamento dela com o legislativo lá de Bezerros. Como é que está sendo essa condução, porque se os desafios são grandes, ela vai precisar de todos os apoios necessários. Então, depois dos intervalos, ela vai me contar os primeiros 6 meses do relacionamento dela com o Poder Legislativo. 12h29, a gente volta em instantes. Eu não deixo vocês falarem, né? Eu fico tagarelando. Poder. Todo sábado, a partir das 11 horas, Boteco da Maranda. Mais uma com a marca da 102,3. Também no Boteco, a rádio que todo mundo ouve. Não sai desse boteco, é só botar mais uma. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Lucas Cavalcante. Isso aí, meus amigos, 12h30 em ponto. Voltamos com o Quarto Poder, um intervalo bem rapidinho, para a gente voltar esse bate-papo com a nossa querida colunista e prefeita de Bezerros, Luciela Laurentino. Matheus tinha feito uma pergunta, quer retomar, Matheus, para que ela possa responder? Quero sim. Quando eu colocar, eu quero ouvir a vinheta dela de novo, tá? Eu acho que uma das vinhetas que eu mais gostei do programa como é que está sendo o relacionamento da prefeita Luciele Laurentino com o legislativo dela, né? Porque é uma das casas mais importantes para um executivo é o legislativo, né? Que ele possa ajudar a contribuir nas ações tomadas de decisões lá no município de Bezerros. Luciele Laurentino. De volta, prefeita. Eita, essa vinheta é bonita, viu? Vou dizer pro meu pessoal, vou dizer anel, né? Eu quero uma vinheta dessa, toda vez que for dar uma entrevista. Bom, deixa eu pontuar para vocês, né? Para quem está nos ouvindo aqui em casa, minha gente, vejam, eu fui eleita em Bezerros com 19.261 votos. E disputei as eleições contra mais outros 3 candidatos. O ex-presidente da Câmara, o ex-prefeito que ia à reeleição e um dentista. Nos grupos de vereadores que disputaram as eleições, eram 154 vereadores. Comigo, 13 estavam comigo. Os outros estavam nos outros palanques. Nós elegemos, porque é o voto proporcional, né? Elegemos um vereador apenas, desses 13, né? Somatório de votos com 350 votos. Então, já sabíamos que nós só teríamos um vereador do nosso lado. Os outros 14 vereadores, no caso são 15 aqui em Bezerros, não estariam na base do governo a priori. Então, logo no início, a gente conversou com todos os vereadores, apresentamos nosso plano de governo, nos apresentamos como política, que vocês mais ou menos já me conhecem, mas integridade. Prefeita, travou aqui, viu? Não sei se ela está nos escutando. Acho que talvez um problema de conexão lá. Enfim, ela está... Ela estava falando sobre a gestão... Voltou, acho que voltou. Prefeita? Voltou? Não, ainda acho que teve um problemazinho de conexão. Enfim, ela estava nos contando desse panorama referente a... Acho que ela retornou agora, deixa eu ver se ela... Pode falar, prefeita. Posso falar para ver se aparece? Retornou. Bom, eu expliquei sobre o governo, né? Sim. O governo é um governo reto, tem curva não, é mais fácil para dizer assim, né? Bom. Então, a gente não tolera muito, tá certo? Não tolera muito mesmo. As relações não republicanas. Ou seja,
que venham para cá fazer barganha. Olha, eu só voto no dinheiro que vai para a educação se você me der isso e aquilo outro. Não tem jeitinho aqui, né? Então, a gente foi explicar para os vereadores, os 14 que não eram da base do governo, né? Porque a gente só elegeu um, como era que a gente ia desenhar o governo, sem arrogância, minha gente, ia ser colaborativo, né? Então, desse time todo, nós temos hoje, são 7 vereadores dos 15. Esses 7 vereadores são vereadores, tem um apenas que é vereador reeleito, o resto são todos novos vereadores, ou seja, se elegeram pela primeira vez. E aí a gente desenhou 2 trabalhos. Um primeiro trabalho para que eles nos conhecessem, mesmo que eles tenham disputado em outro governo, em outro palanque, né? E um outro trabalho de melhoria do mandato deles, né? Fazendo formação, nossa equipe está à disposição, está ajudando eles bem de pertinho. E tem sido um trabalho bom, mas a gente não tem a maioria na Câmara. Então, só para dizer para vocês que a gente não tem a maioria na Câmara, isso complica para alguns sentidos. Porque tem projetos de lei, como o PET, que é o programa, para quem está nos ouvindo, que é o que garante o recurso para transporte escolar. Então, o PET, como a gente estava conversando no início, o PPA, né, e a LOA, o PPA é aprovado para 4 anos. Então, eu estou, nesse primeiro ano de mandato, regida pelo orçamento aprovado da gestão anterior. Então, tudo que eu fizer de suplementação de crédito, por exemplo, né, e crédito especial, precisa estar aprovado no orçamento do meu antecessor. E o PET, o dinheiro que paga o transporte escolar, precisava estar previsto no orçamento aprovado pela gestão anterior, e não estava. E aqui a gente está rodando com o transporte escolar. Então, como é que eu pago o transporte escolar? Eu preciso ter a aprovação da Câmara do orçamento anterior, e não estava. Então, a gente mandou para a Câmara dos Vereadores, só para vocês terem um exemplo, o projeto de lei de suplementação de crédito para pagar esse dinheiro que já estava em conta, porque é um convênio com o governo do Estado. Adivinhe só, a Câmara não aprovou a suplementação de crédito. Mas, rapaz. Não aprovou. E aí, nós fizemos o seguinte, conversamos com a população, explicamos o projeto que estava sendo encaminhado, e ainda assim, os 8 vereadores de oposição não aprovaram. Deram um parecer favorável, ou seja, fizeram um texto de lei de argumentação favorável e votaram contra. E disseram o seguinte, viu, Matheus e Lucas? Esse é um recado para a prefeita. Um recado para a prefeita. Como se transporte... Veja só. Transporte escolar não é recado para a prefeita, né? Transporte escolar é resposta para a população. Exatamente. Vão deixar os próprios eleitores a pé, ao léu, né? Como se diz. Meu Deus do céu, eu fico... Mas a gente vai pagar, pagou com recurso próprio. Eu poderia pegar lá o dinheiro, em torno de 70 mil reais, só um exemplo, para poder melhorar os insumos da saúde, ou garantir que a gente pudesse fazer uma intervenção na escola, ou comprasse material, sei lá, cadeira de roda para o cadeirante, lá no centro de reabilitação. Não. Eu tive que pegar do recurso próprio, que seria para essas ações, para poder pagar o transporte escolar, porque o PET tem um programa direto vindo fundo a fundo, ou seja, vem do governo federal ou vem do governo estadual, o dinheiro para pagar o transporte. Eu não preciso tirar de recurso próprio do município. Mas os vereadores, em Bezerros, de oposição, tomaram uma decisão. Tem outros, viu? Tem outros. Diário oficial. Diário oficial, para quem está nos ouvindo, tudo aquilo que a gente comprar, licitar, nomear, precisa ir para um diário oficial, ou seja, diariamente, né? Ou quando a gente for fazer alguma publicação, ter um diário oficial. Isso melhora a eficiência e a transparência do município. Adivinhe só? Não aprovaram o projeto de lei de diário oficial no município. Essa é a performance ainda da Câmara Municipal dos Bezerros. Nós, enquanto prefeitura, né, estamos fazendo um trabalho de parceria com o cidadão bezerrense, por isso que eu insisto, se aproximem dos governos, acompanhem quem vocês elegeram para vereadores, acompanhem a Câmara de Vereadores, que é o órgão responsável pela fiscalização, proposição e aprovação de leis, né? Mas a gente tem sido, gente, bem gentil, tá certo, com eles, conversado com eles educadamente, certo? Nenhum momento, de repente, um vereador de território terá aquele determinado bairro, determinada vila punida, porque, de repente, eles não aprovaram o projeto de lei de forma alguma. As primeiras ações que a gente fez aqui no município foram voltadas para áreas de vulnerabilidade, e parte dessas áreas de vulnerabilidade a gente tem um vereador eleito por aquele território. E foram as primeiras a serem atendidas. A gente não vai punir a população e o cidadão, porque, de repente, aquele território volta mais em um ou em outro. Mas nós esperamos o bom senso da Casa Legisladora bezerrense. E a gente tem uma expectativa que isso melhore nos próximos 6 meses. Nós não iremos fazer, tá certo?
de forma alguma, qualquer que seja, tá certo? A abertura e a flexibilidade de valores, de retidão, de círculo virtuoso de gestão, de trabalho sério, tá? A gente está aberto para o diálogo, conversa sempre, propõe sempre, conversa sempre, mas a gente não vai abrir mão de fazer as coisas republicanas, não. Bom, essa é a nossa relação com o Legislativo Municipal, minha gente. Dura, mas lhe desejo sorte e acredito que sua capacidade de gestão vai superar todos esses desafios. Agora, eu ainda estou um pouco impressionado aqui, prefeita, na verdade. Lucas ficou boquiaberto aqui. Porque é o tipo de coisa que mostra o quão mesquinho alguns mandatários da gente são. Né? Porque é o tipo de coisa, transporte público, né? Você vai punir a prefeita, mandar um recado para a prefeita, destruindo a vida do cidadão. Não faz transporte escolar, gente, educação. Meu Deus do céu. E aí, eu imagino que a zona rural de Bezerro seja bem extensa, né? E boa parte desses vereadores deve ter bases localizadas ali, ou seja, eles estão destruindo a própria base, né? Não faz muito sentido. Além de maus mandatários, são maus políticos também. Quem está lhe mandando um abraço aqui é Carla Falcão, tá? Acabou de mandar. Eita, dá um cheiro nela por mim. Um abraço para Carlinha. E ela disse que a gente tem um convite para lhe fazer, só que eu vou deixar na expectativa, não vou dizer o que é, depois eu lhe digo. No comecinho do próximo mês, acho que a gente já tem a confirmação para lhe fazer esse convite, inclusive antes. O Lucas já sabe mais ou menos do que se trata, mas a gente vai lhe fazer um convite muito especial, tenho certeza que vai gostar. Eu já falei até com o Isaías, também deixei ele na expectativa. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Falando em expectativa e em curiosidades, eu tinha visto que Miguel estava, ele falou inclusive, o pessoal da equipe dele comentou com a gente que ele estaria em agenda em 26 municípios, incluindo Bezerros, né? E quando eu vi, primeiro eu tinha visto a foto dele com Raquel, eu disse, queria ser uma mosquinha para saber o que eles estão conversando. Aí de seguida eu vi e digo, mas amanhã é o dia dela, eu vou pegar. Aí eu disse, olha, eu quero saber como é que está sendo, né? Essas visitas do Miguel, ele que se dispõe como um dos nomes da oposição para a candidatura, talvez, para governo do estado ano que vem. Enfim, Raquel também tem talvez, pretensões nesse sentido. Mas como é que foi a tua conversa com a comitiva do Miguel? A gente passou rapidamente falando que eles estiveram aí contigo, mas como foi essa recepção aí em Bezerros? Vou te contar, tá? Você não era a mosquinha que estava aqui, mas o cidadão que está aqui nos ouvindo precisa saber também, né, para entender como é que a gente está fazendo, então eu vou contar. Seguinte, vou destacar 3 pontos ontem da visita, né? Um primeiro ponto é porque parte do recurso que a gente conseguiu ali para a saúde, ele veio do emenda parlamentar, ele veio, na realidade, da emenda destinada por Fernando Bezerra, né, pelo senador. Tendo em vista que Bezerros, hoje, né, precisa de suporte para algumas frentes, Mendonça conseguiu fazer a ponte ali com Fernando Bezerra para dar um suporte na atenção primária, ou seja, na baixa complexidade da saúde aqui, e aí Mendonça conseguiu 1,5 milhão, 1 milhão veio pela emenda de bancada do Democratas Nacional, e o outro meio milhão veio através de Fernando Bezerra Coelho. Então, ele veio aqui entregar o seu aumento, conversar com a gente para entender qual era o que era que a gente estava pensando, né, no uso desse recurso, que vai ser destinado para um posto de saúde numa área habitacional que a gente tem aqui. Então, esse foi um primeiro objetivo da vinda do senador, né? Mas os outros 3 que vieram aqui, né, o Fernandinho Filho e o Antônio Coelho, que são um deputado federal e outro deputado estadual pelo nosso partido, nós estávamos conversando sobre partido, né? Sobre ele, sobre o mandato dele, sobre a disputa 2022, porque como líder do Democratas do Estado, ali, né, sou ainda presidente do Mulher Democratas do Estado, o Mendonça estava aqui com a gente ontem, discutindo como o partido vai se portar, né, diante do Senado de 2022, ou como a gente está imaginando a construção disso, enquanto um bloco partidário, enquanto democratas. Então, Antônio Coelho, Fernandinho Bezerra Coelho e o Mendonça aqui, fomos conversar um pouquinho sobre o DEM, né, qual o tamanho do DEM nessa discussão. E como nós somos sempre ponte, eu digo sempre que o democrata sempre está na trincheira, a gente sempre tem um lado muito claro, o lado do Democratas é um lado, hoje, oficialmente, de oposição ao governo do Estado, ou seja, de oposição ao PSB. Então, como seria nossa performance? O cuidado que a gente tem que ter de passar essa mensagem muito clara. Nós precisamos de alternância no poder do Estado de Pernambuco, porque não dá mais para a gente fazer a sequência, né, dos amigos dos olhos azuis. A gente precisa tomar a decisão sobre a alternância de poder que aquece a democracia. Então, a gente conversou muito ontem sobre como seria esse desenho do partido, e ali está ali o Fernandinho e o Antônio, que são, né, deputados pelo Democratas,
e o Mendonça liderando bem, né, essa conversa de como a gente poderia construir tudo isso. Temos o nome de Priscila aí cotado, né? Ela tem tamanho de governadora, ela tem tamanho, né, de senadora, mas um possível nome aí como vice na chapa de oposição ao PSB do Estado. Conversamos um pouquinho sobre isso, as possibilidades, como iria desenhar essa performance, mas hoje, muito claramente, estamos no mesmo lado. E a conversa com o Miguel é um amigo, um querido, né, assim como a Raquel e o Anderson são prefeitos que oxigenam a política, eu digo que fazem boa performance de gestão. O Anderson ali como representante ali, né, da região metropolitana, mas do litoral. A Raquel, sem sombra de dúvida, a nossa representante aqui do Agreste, como uma prefeita arretada, sou fã e aproveito para deixar um cheiro para ela. E o Miguel ali como o quadro do sertão que se destaca, não só na sua juventude, mas também um pulso firme ali em Petrolina, né? Todo mundo quer os investimentos que estão indo para Petrolina, todo mundo quer os investimentos que estão indo para Caruaru. A gente faria mágica aqui em Bezerros, viu? Com todo o dinheiro que vai para lá. Então, a gente vai conversar um pouquinho com esse líder, né, que é o Miguel, de como ele está fazendo o desenho dele ali como prefeito de Petrolina e como a prefeitura de Petrolina pode, né, dar uma luz do que será uma possível disputa para o governo 2022. Então, conversamos um pouquinho sobre isso e foi muito bom, né, para que a gente pudesse colocar Bezerros à disposição, para que a gente pudesse estar na mesa de discussão, assim, né? A gente conversa muito com Raquel tem um alinhamento muito bom com Bezerros, que bom, mas que bom que o Sertão também está vindo conversar com Bezerros. Semana que vem a gente tem uma conversa com o Antes Ferreira também, que bom que o litoral também está vindo conversar com Bezerros, porque a gente precisa discutir o Estado e não só as nossas cidades. Então, a conversa foi nessa linha. Foi uma conversa sobre partido, uma conversa sobre a emenda parlamentar que chegou aqui e uma conversa sobre Miguel e aí o nome dele na possível disputa para 2022. E aí conversar um pouquinho sobre as dificuldades que a gente está vivendo aqui em Bezerros, principalmente na infraestrutura e na saúde. Tá vendo aí, ó? A gente já viu ela com toda... Ela entrou agora na política, mas já tem toda aquela malemolência para não soltar nada muito específico. Mas de fato, como eu comentava com o Isaías mais cedo, secretário de comunicação, da tua comunicação, o Isaías Neu? A gente não tem secretaria de comunicação aqui, né? Aqui era feito meio que um Frankenstein. Isaías lidera minha mídia off, minha mídia on, né? A gente montou um grupo liderado por ele. É meu porta-voz. Não, Isaías, meu filho, manda no meu coração, manda na minha agenda, manda no que eu escrevo. Ele dá um trabalhinho, mas ele é gente boa demais. Isaías, um cheiro pra tu, sabe que te amo, apesar da raiva que eu faço. Eu conversava com ele mais cedo e repetia aqui, né? Que de fato eles tivessem. Eles carregam, vocês sabem disso, é notório, e a gente não fala para puxar saco de ninguém, notório que está todo mundo olhando para Bezerros de uma maneira diferente. E quando as lideranças partidárias olham para Bezerros assim, como o Miguel, como a Raquel, como o Anderson Ferreira, o próprio Mendonça Filho, enfim, todas as lideranças se aglutinam e disputar, no bom sentido, o apoio, né? E se espelhar, ver o que está acontecendo de bom lá e tentar ajudar também de alguma forma. Bezerros é um novo momento para Bezerros. Espero que a Câmara de Vereadores entenda isso também, né? Venha para o século XXI, né? Entenda que o jogo político é feito de uma maneira republicana, né? De maneira diferente. Lucas? Mas é isso, quero só agradecer a participação aí da nossa Dama de Ferro do Agreste. Vai pegar essa, viu? Gostei. Fica bacana. Eu acho que o Democrata precisa de uma Dama de Ferro, né? Olha aí. Mendonça disse que eu sou a Lu Thatcher, imitando ali Margaret Thatcher. A nossa Dama de Ferro, colunista do Quarto Poder. Luciele, sempre um prazer conversar com você. Agradeço demais ter reservado um tempinho na sua agenda para bater um papo com esses meninos aqui que admiram muito você. Lucas, obrigada, querido. Matheus também, vocês são incríveis. Queremos que a juventude, né, e as pessoas se inquietem para empreender na política. Vocês empreendem na política e não só na disputa de um pleito, mas trazendo informação e aproximando a população da política. Então, parabéns ao trabalho de vocês, a todo mundo que compõe aí o Quarto Poder, o pessoal que está aí no bastidor, um super cheiro também dessa menina aqui que está fazendo umas coisinhas em Bezerros, a todo cidadão e ouvinte aí do Quarto Poder e da Rádio Marano, meu agradecimento, dizer que vocês fazem parte daquilo que nos motiva. A gente só está na política porque a gente quer, sim, que esse país melhore, que as nossas cidades melhorem, que o nosso estado melhorem. Então, contem conosco, com o nosso esforço de fazer mais, de fazer melhor e, ainda por cima, fazer diferente. Então, super abraço e bom finalzinho aí de semana. Cheiro, Lu. Cheiro. Se cuida.
E vamos aos intervalos. Hoje tivemos com a prefeita Luciene Laurentino. Eu vou chamar ela Dama de Ferro. A Dama de oficialmente. Ferro do Agreste, a Dama de Ferro do Democratas. 12h48, voltamos em instantes. Eu posso falar, não, né? Quarto Poder. Você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Águas Belas, todo mundo ouve. Marana, a superpotência de Pernambuco. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Quarto Poder. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12h50, meus amigos, estamos de volta. Tivemos hoje com a prefeita, que é nossa colunista também, Luciene Laurentino, lá de Bezerros. Ela que fala dos primeiros 6 meses, né? E como tem sido a sua gestão, quais são as dificuldades, quais são os desafios, o que ela já conseguiu implementar, quem são suas alianças. Ela sempre muito eloquente, de maneira muito prática, fala tudo e não esconde o jogo, né, Lucas? A gente sempre busca, de fato, ter essa interlocução com gestores de grande relevância aqui do nosso estado, e ela tem sido uma inspiração para muitos, tá? E ela figurou aqui e mostrou uma coisa que chamou nossa atenção, a mim em particular, que é essa questão daquela oposição por oposição, né? Que não se preocupa com o cidadão e sim quer fazer o mal ao adversário somente, né? Então, a gente tem que começar a olhar com outros olhos para isso. Então, é necessário que a gente chegue nos nossos vereadores, nossos representantes de forma geral, acompanhar de perto e bater naquela tecla de fazer o que é necessário. Exatamente. E assim, aqui eu destaco, tá? Acontece em vários lugares. Por exemplo, no âmbito do... Eu entendo que no âmbito do Rio Grande do Sul, por exemplo, eu vi uma entrevista na Globo News, do Eduardo Leite, falando como fazer política sem precisar atropelar ninguém, sem precisar passar por cima de ninguém, apesar das diferenças partidárias e programáticas que as pessoas tenham. Negociar em prol da sociedade sempre negociar de maneira republicana, buscando superar os desafios que o setor público ele tem para enfrentar, mas a política é nesse meio, né, nessa arena que a gente tenta buscar as convergências. Mas, falando uma notícia boa, tá? Um estudo realizado pelo Ministério da Economia aponta que a retomada e a recuperação econômica é mais rápida dessa vez do que nas crises anteriores. Eu já era sabido disso, tá? Porque, de fato, a gente não atravessava, anterior à pandemia, uma crise econômica, tá? A gente tinha uma crise institucional desde que o Brasil é Brasil, a gente sempre vive em tensões políticas, mas no atual governo, principalmente, é muito complicado essas condições de tensões entre os poderes, mas a economia do brasileiro, ela parece que é resistente, né? Ela supera cada desafio. E o professor Écio Costa explica um pouco para nós como é que tem sido esse estudo realizado e como foi, né? Quais são as métricas que eles utilizaram. A palavra, professor Écio Costa. Economia e negócios. Oferecimento Sedes Consultoria. Soluções para a sua empresa. Economia com Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre a informação divulgada pelo Ministério da Economia em nota técnica, que diz que o investimento das empresas está se recuperando mais rápido do que nas crises anteriores que nós vivemos. Essa comparação foi feita com as crises de 2015 e 2016, 2008 e 2009 e 1980, 1983. Também o PIB retornou a um patamar pré-crise mais rapidamente, né, segundo os dados apresentados pelo Ministério da Economia. Na realidade, segundo a Secretaria de Política Econômica da pasta.
É muito importante a gente entender que, por exemplo, na crise de 2008, o investimento demorou 5 trimestres para retomar ao patamar anterior. E dessa vez, puxado principalmente pelo investimento privado, ele retomou 4 trimestres para recuperar o tombo da recessão que foi provocada pela pandemia. Também chama muita atenção que você tem um espalhamento em todas as regiões do Brasil e também em muitos setores, né, com base no investimento privado, que também é uma coisa diferente do que aconteceu nas crises anteriores. Dessa vez, o investimento ele está sendo retomado com recursos privados e não com recursos do BNDES, como a gente viu nas crises anteriores. Isso também mostra uma nova dinâmica do mercado, onde as empresas, através de emissão de debêntures, por exemplo, têm captado recursos para fazer o investimento privado. Para vocês terem uma ideia, enquanto a produção industrial acumulou 1,1% de alta nos últimos 12 meses até abril de 2021, a de bens de capital cresceu 5,1% nessa mesma base de comparação. Tá? Então, mostra uma dinâmica bem diferente. E agora, em 2021, a produção de bens de capital acumulou uma alta de 35,6% nos primeiros 4 meses do ano. Isso comparado com o mesmo período do anterior, bem acima da taxa, né, que foi observada para a indústria geral de 10,5% nessa mesma base de comparação. Então, isso é muito importante para a gente entender que as indústrias, elas estão, inclusive, comprando bens de capital, né, para fazer investimentos, né, na sua retomada de crescimento. Por isso que a produção de bens de capital está com um crescimento significativo de 35,6%. Então, esses indicadores mostram que a gente tem uma recuperação bastante forte da economia que deve se repercutir no PIB desse ano. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima. Quarto Poder. Até a próxima, professor. 12h56, olha aí, notícia boa, tá? E o pessoal que quiser ter acesso a essa nota técnica do Ministério da Economia, eu posso lhe indicar 2 formas. Ou você pede no WhatsApp do Quarto Poder, 87, dígito 9, 96833332, repetindo, 87, dígito 9, 96833332, posso estar disponibilizando, ou você vai lá e procura no site do Ministério da Economia, que também não é tão complicado de encontrar, mas eu posso fazer essa mão e disponibilizar. Ele demonstra lá, é porque assim, de fato, para quem compreende como é que são os ciclos econômicos, a gente vinha de um período recessivo, onde a gente se encontrava no momento de juros baixos, do longo prazo inclusive, e o que faltava de fato era o crédito chegar, né? Então a gente demora para democratizar o crédito no Brasil, facilitar as condições de acesso a crédito, muitas pessoas ainda com nome com restrições, mas ia se avançar, acredito eu, de qualquer governo que tenha noção de desenvolvimento econômico necessita fazer alguma mudança e um reajuste nessas condições, mas aí veio a pandemia, e a pandemia, meus amigos, nos coloca em maus lençóis, e mesmo assim a economia do brasileiro, o brasileiro é um povo resiliente, né? Independente de governo, quem tiver, parece que o brasileiro ele não desiste, né, Lucas? Ele empreende no meio da guerra, né? Eu acho que é da natureza do brasileiro ser forte, porque enquanto em outros países você tem uma crise periódica, o Brasil não está em crise, né? Então, basicamente, o nosso habitat natural é a diversidade. Né? Por isso que, especialmente o pernambucano, aqui, que eu digo, tem que puxar sardinha pra gente, o pernambucano como diz o pessoal, é rochedo, né? O próprio hino diz, né? Os novos guerreiros de Roma, né? Exatamente. Brava Roma de novos guerreiros. Olha aí. Uma notícia interessante, tá? A Sig Ekmayer, ela vai falar para nós aqui que o novo programa social pretende alcançar 17 milhões de famílias em situações de vulnerabilidade, tá? Vamos dar uma olhada com a palavra Sig Ekmayer. Deverá pagar no mínimo R$ 300 por mês a partir de novembro. A informação é do governo federal, que pretende enviar no início de agosto ao Congresso
a medida provisória para a criação do programa social. Hoje, a média do Bolsa Família equivale a R$ 192 e beneficia 14.600.000 famílias. A expectativa é elevar o número para 17 milhões com o novo programa. Em entrevista coletiva, o ministro da Cidadania, João Roma, disse que o objetivo é fortalecer a transferência de renda e propiciar novas ferramentas para que a população em situação de vulnerabilidade possa ter maior qualidade de vida. Com o novo benefício social, o governo também pretende reformular o programa de aquisição de alimentos. Os recursos viriam do orçamento da União, mas a fonte de financiamento ainda não foi detalhada. Da Rádio 2, Siga Eichmeier. Pois é, perspectivas positivas, né? Acredito que 17 milhões de pessoas, de famílias, né, beneficiadas, podem, de fato, ganhar visibilidade, né? A gente tratava aqui outro dia, se eu não me engano, com o pessoal do Banco do Nordeste, né, sobre a questão bancária do país, de forma geral, e a pandemia também serviu para nos ensinar que, para a economia real, quase 30 milhões de pessoas eram invisíveis, né? Então, os programas sociais nem sabiam que elas existiam, né? Então, assim, para você ver como o Brasil ainda peca, né, no combate à desigualdade, principalmente quando se trata da extrema pobreza, tá? Pessoas que vivem abaixo da renda mínima para sobreviver nesse país. Então, a gente sempre precisa buscar, de uma maneira, solucionar esses problemas. O melhor programa social que existe, a gente sabe que é o emprego, né? Emprego e desenvolvimento mesmo. Mas, de fato, quem tem fome no dia seguinte, né, ele precisa ter algum alento inicial, pelo menos, para poder buscar, né, seu lugar ao sol, e esses programas sociais são de extrema importância, tá? Eu espero que dê certo, apesar de não ter sido divulgado, como a Sig falou ainda, as condições em que vão ser implementadas este novo programa social. Eu torço que ele seja um programa de Estado e não de governo, né? Que ele fique, que ele venha para ficar e venha para ajudar essas pessoas que necessitam de uma renda para se alimentar. A gente sabe que a miséria e a pobreza, ela assola esse país ainda no século XXI, e a gente tem um desafio enorme de transformar a vida de muitos brasileiros ainda que, de fato, vão ficando para trás ao longo do tempo. Lucas, a gente vai se despedindo por aqui, uma e um. Hoje tivemos a prefeita Luciele Laurentino, prefeita de Bezerros, ela que nos contou sobre os 6 primeiros meses de mandato, como tem sido a gestão dela, os desafios, os pontos que ela conseguiu já implementar lá na gestão dela, o programa de governo dela, como tem sido apresentado. E, sobretudo, as dificuldades que ela vem enfrentando aí nessa questão política, né? Exato. A gente fica triste em ver alguns aspectos da política, né? Principalmente quando ela se torna mesquinha, como ela relatou, mas fica feliz ao mesmo tempo de ter uma gestora, uma política como ela, que tá batendo no peito e dizendo, ó, é para me fiscalizar e pode vir que eu tô fazendo certo. É isso, meu amigo Matheus, sempre uma honra estar aqui na bancada conversando contigo. Arnaldo, brigadão mais uma vez, meu amigo. E é isso, né? Vamos nos despedindo por aqui. 1 e 2 agora. Tivemos hoje com a minha querida amiga Dama de Ferro do Agreste. É isso aí. Até amanhã, se assim um bom Deus permitir. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Maranhão FM. Em Saloá, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Todos os dias aqui na Marano FM, a sua madrugada fica melhor com as duas músicas do passado. Populares da Marano. Uma tarde tão linda de sol. Populares da Marano. Colégio CMA. Educação cristã e de resultados, com proposta pedagógica voltada para a construção de valores.
informa a temperatura. Neste momento, no Alto do Magano, a temperatura é de 30,4 graus. Se você está procurando e quer uma educação cristã e de resultados, escolha o CMA, que oferece uma proposta pedagógica voltada para a construção de valores, em parceria com os melhores sistemas de ensino do país, FTD e Farias Brito. Faça já sua matrícula. Avenida Júlio Brasileiro, 703, Heliópolis, Garanhuns. Fone 3761-3225. Esse é o CMA, desenvolvendo as habilidades do seu filho para um futuro de conquista. Núcleo de Ortopedia Hospital Perpétuo Socorro, a maior estrutura em traumato-ortopedia da região. Atendimento clínico com especialistas, diagnósticos completos, marcação e realização de cirurgias. Equipe com 8 ortopedistas